Bem-vindos, jovens, a mais um episódio do podcast Fala CTM. E hoje nós estamos aqui com um tema bem importante. Nós vamos falar sobre os missionários sêniores. Estamos hoje com o casal Silva, que vai se apresentar aqui para nós. E nós gostaríamos que vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre quem vocês são, para que os jovens e os demais ouvintes possam conhecer vocês. Ok, bem, meu nome é Verônica Barros de Fonte Silva, então fui chamada como missionária sênior, junto com meu marido, Sister Silva agora, né? E eu sou de Recife, e eu sempre tive o desejo de fazer uma missão, porque eu não fiz missão de tempo integral na juventude. Então eu sempre falava para o meu marido que quando meus filhos estivessem criados, crescidos e casados, tivessem a sua própria família, eu gostaria de fazer uma missão. E às vezes meu marido dizia assim, a gente pode fazer missão aqui no templo, né? Era uma oportunidade que a gente tinha também de servir. Mas eu dizia assim, mas eu gostaria de sair, de fazer missão. Então, muitas vezes eu dizia assim, eu tenho vontade de fazer missão na África, né? Eu dizia isso. E aí, mas com o tempo, assim, eu já não dizia mais, eu tenho que fazer missão na África, mas em qualquer lugar, mas que eu saísse de casa. Então, enquanto eu falava isso, né, eu acredito que o Senhor me ouviu, né, e agora Ele me chamou para ir para Moçambique, né, a missão Maputo. Excelente. Helder, por favor, se apresente. Ok, eu sou Antônio Fernando da Silva Filho, você é de Silva agora. Há 40 anos atrás, mais precisamente em agosto de 84, né, eu cheguei da minha missão de tempo integral como missionário. Na ocasião, eu fiz missão na São Paulo Norte, e nós estamos agora em outubro, então faz 40 anos e 2 meses que eu voltei da missão. E minha esposa sempre quis fazer missão, então, atendendo ao chamado também do Senhor para poder a gente contribuir com nossa experiência, né? Então nós aceitamos o chamado de servir na missão Moçambique, Maputo, e nós estamos aí dispostos a trabalhar para poder contribuir com a nossa experiência e também com o Senhor para coligar Israel, né? Excelente, muito bom. Nós estamos felizes em ter vocês aqui conosco hoje. E vocês falaram, né, que a Sister Silva sempre teve esse desejo de servir missão, e como casal vocês tinham essa meta, mas a gente quer ouvir um pouquinho da preparação de vocês. Como vocês se prepararam, quando vocês souberam que esse é o momento de servir uma missão? Se vocês puderem compartilhar um pouquinho sobre isso e essa experiência. Eu acredito que a preparação foi a partir do desejo, né, de fazer. Então eu teria que criar muito bem meus filhos para que eu não tivesse nenhum tipo de preocupação séria, né? Porque muitas vezes o que impede às vezes do casal querer sair em missão são algumas complicações, assim, algumas situações. Então eu queria que meus filhos estivessem casados com sua família e que eu não tivesse tanta preocupação com os meus netos, que muitas vezes o que eu percebo em alguns casais, quando dizem, não quero ir porque tem meus netos, né, e realmente é difícil, é muito difícil, não é fácil, mas meus filhos estão cuidando bem deles, e eu sei disso, então eu fico tranquila. Vai ter saudade? Claro que a gente tem saudade, sabe, a gente gostaria de estar próximo. No entanto, eu acredito que o Senhor, Ele abençoa a vida da gente e nossos familiares quando a gente serve a Ele. Então, a preparação também é servir também na igreja, sabe? Da melhor maneira, né? Com aquilo que a gente tem de recurso que o Senhor nos deu. E eu acredito que é isso. Talvez as pessoas possam pensar assim, mas eu já faço uma missão. Eu já faço, né? Aqui eu vou... Mas é diferente uma missão de tempo integral, né? E é por isso que eu tinha sempre o desejo de fazer, porque eu percebo que há uma diferença, né? Sempre percebi nos jovens fazendo missão, né? O quanto eles crescem. São muitos desafios, mas eles crescem muito, né? Meus filhos, eles foram
meninos e voltaram homens da missão. Então, meu marido também, eu vi meu marido indo menino e voltando homem da missão. Né? É muito importante. Eu acho que a preparação da gente também tem que ser financeira, porque os casais sêniores precisam se manter, né? E ele, como ele é empresário, então, e também não tem ainda idade para se aposentar, né? E ele vai deixar com quem? Mas ele preparou, né? Porque ele preparou o nosso filho, ele é sócio, né, com o nosso filho da empresa, e o nosso filho está muito bem preparado para tomar conta da empresa e ele poder ir em paz para a missão, né? E outra coisa também, nossa casa, né? E eu tive uma preocupação muito grande, e agora? E a casa? Mas depois, eu orando muito, fui para a sala celestial várias vezes e orei ao Senhor. Ele só disse assim, vá, simplesmente vá. Como ele disse para o jovem rico, vá, né? Às vezes a gente se apega demais às coisas, né? Então, eu me apego às coisas. O meu cachorrinho também, né? O meu cachorrinho. Mas aí o Senhor disse, vá. E aí a gente tem que obedecer à voz do Senhor. Excelente. Elder Silva, quer acrescentar mais alguma coisa? O novinário tem um hino chamado do Passarinho Cuida, né? Eu amo esse hino. Então esse hino, né, nos ajuda a lembrar que se ele cuida do passarinho, né, quanto mais dos filhos seus, né? Então a gente não tem que temer, né? Não há razão, não há o que temer, entendeu? Porque se o Senhor, se do passarinho ele cuida, quanto mais dos filhos seus, né? Muito bom, muito obrigada. E vocês falaram um pouco, né, dessa preparação financeira, né, preparação aí com a família. E como foi a reação da família de vocês, né, especialmente dos filhos, quando vocês compartilharam com eles o desejo que vocês tinham e esses planos de servir uma missão como casal sênior? Eles nos apoiam totalmente, né? Nossa filha está bem animada. O nosso filho também, o mais velho, né? O filho mais velho, o neto, ele ficou muito animado também. Acho que não houve assim como se fosse surpresa, não, sabe? Para eles, eles acham que... Eles sempre achavam que a gente fazia uma missão de tempo integral, entendeu? Então, para ele não foi surpresa, para ele não foi nada assim, puxa, por que vocês vão? Não, eles só, que legal. Então, eles estão vibrando, tá? Então, eles nos deu todo apoio, assim, em todos os aspectos, entendeu? Excelente, muito bom. Acredito que já, por a gente falar, né, que iria fazer missão, a gente sempre falava. Do mesmo jeito que quando a gente criou os nossos filhos, a gente sempre falava de missão. Então, para eles, eles sabiam que quando tivesse 19 anos, eles iriam para a missão. Tanto que quando eles iam, né, e as pessoas, tu não vai chorar, não vai sentir saudade. Se chorar, eu posso até chorar, né, porque a gente sente saudade. Mas triste eu não estou. Eles foram criados para fazer missão. Porque eu estou feliz. Eu estou feliz com essa decisão dos meus filhos. Então, para mim é uma felicidade vê-los fazendo uma missão. Nossa, inspirador de verdade a experiência de vocês. E no meio dessa preparação toda, né, desse apoio familiar, né, é gratificante saber que vocês tiveram isso. Nós entendemos que alguns missionários, eles não vão encontrar de imediato, né, esse apoio. Algumas pessoas vão questionar até. Nós gostaríamos de ouvir se vocês encontraram desafios, né, nessa preparação e quais foram alguns desses desafios. Sim. Quer falar dos desafios? Pode falar. Bom, os desafios, eles, quando não se encontra assim, um ambiente todo propício, que é o nosso ambiente propício, os filhos apoiando e tudo mais, a gente, né? Os desafios, eles surgem de alguma maneira, tá? Eles surgem porque realmente é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Então, se fosse tudo fácil, realmente a gente, né, ia estranhar até, né? É verdade. Mas, por exemplo, um dos desafios, por exemplo, como ela falou aí, foi, por exemplo, as coisas que a gente tem em casa, porque com o tempo a gente vai acumulando tanta coisa, né, que depois para dar conta fica difícil, entendeu? Então uma dica que eu dou
né, para os casais que ainda estão se preparando e tudo mais, é que comece a se desfazer de algumas coisas. Coisas que, de repente, vamos dar um exemplo, né? Claro que a gente vamos supor, se morrer, morri, né? Mas vamos dar um exemplo. Se você fosse chamado hoje para ir para o outro lado do véu, todas essas coisas vocês iriam deixar, sem aviso prévio nenhum, entendeu? Então, se essas coisas vocês já vão deixar automaticamente, então começa de agora a se desfazer de algumas coisas, como tem, por exemplo, muito papel, muito entulho, né? Muita coisinha, entendeu? Então a gente realmente teve essa dificuldade de se desfazer de algumas coisas, né? Tanto de objetos, como de papéis, de livros, né? E até às vezes de posses também, entendeu? Então algumas coisas realmente dificultam, né? E questões, por exemplo, legais, por exemplo, de certidões de propriedades, né? Como questões bancárias, todas essas coisinhas aí, carro, né? Então realmente é necessário que você comece a se desfazer, ou dar um destino, ou dar uma reciclada nisso aí, ou ajudar outras pessoas a ter a oportunidade de ter essas coisas que vocês, né, têm que se desfazer também. Colocar em ordem Colocar antes em de ordem, sair. antes de sair, muito antes, entendeu? Porque, na verdade, tudo isso aí ocupa espaço na sua mente e que vai dar preocupações, entendeu? Então é muito importante que você possa já se organizar nesse sentido, entendeu? Outra dificuldade também, por exemplo, é a questão de você se antecipar aos problemas, né? Se antecipar aos problemas. Por exemplo, assim, você pode, de repente, pensar assim, puxa, o que é que eu vou fazer agora com o meu cachorro, por exemplo, né? Então, algumas pessoas, né, adquirem também animais. E aí, na hora para se desfazer, é muito difícil, né? Vai abandonar o bichinho, né? Exatamente. Então, gato, cachorro, essas coisas assim, entendeu? Então, já pensa a longo prazo, né? Para poder não ter que se desfazer de imediato e ficar aquela emoção, aquela situação mal resolvida, né? Então, é importantíssimo você cuidar dessas coisas também, porque para que você vá né, tranquilo, leve, né? Sem problema nenhum. Tem a mente só na missão. Focada, exatamente, tem mente focada na missão, entendeu? Excelente, muito bom. Você quer acrescentar mais algo? Eu pensava que a regra de falar com a família era só no PIDE, como os jovens, né? E aí a esposa do presidente, né, do líder de missão, a líder de missão, que agora é chamada assim, então a líder de missão da gente, de Maputo, ele disse, não, vocês podem falar com seus familiares. Isso eu acho que acalma mais o coração dos casais, né, dos casais que desejam fazer missão, né, que vão poder falar com seus familiares sempre que precisarem, né, claro que não vai ficar por muito tempo, né, mas que eles podem. Então as regras são um pouquinho diferentes dos jovens, né, e a própria maturidade, né, do casal, isso aí ajuda muito, né, um ajudando o outro, não troca de companheiro, né? Só vai ser o mesmo companheiro. A missão toda. A missão toda. Um companheiro que você já está acostumado, que você ama, né? Que tem também alguns desafios também, porque faz parte, somos pessoas diferentes. Mas, assim, eu acredito o seguinte, que ir para a missão, o Senhor vai cuidar, né? Como do passarinho cuida, né? Como ele falou. E o Senhor vai cuidar dos meus filhos, dos meus netos, da minha família, né? Dos meus amigos, né? Eles até alguns disseram, não esqueça da gente não, viu? Não, mande foto, mande notícias. Isso. E simplesmente obedecer o Senhor e fazer. Existem outras oportunidades além de viajar e fazer missão, né? Como missionário de serviço. Alguns casais, infelizmente, não podem viajar. Sim. Né? Alguns têm algumas doenças crônicas, difíceis, não podem. Mas é importante que elas sirvam, né? Como casais. Eu lembrei de duas coisas aqui.
como a Verônica estava falando, a questão de saúde também, tá certo? Então, é importantíssimo, né, que o casal possa cuidar da sua saúde, tanto o marido como a mulher. Por quê? Porque é um trabalho diferente do dia a dia, entendeu? Então, o que você puder fazer para poder fazer exercício, caminhar, né, cuidar da sua saúde no sentido também da alimentação, né, evitar todo tipo de coisas industrializadas, né, tomar sol, tomar bastante água, né. Então, cuidar da saúde de um modo geral é importantíssimo. Então, evitar açúcar, né, evitar açúcar, glúten para algumas pessoas não é tão bom, né, muita lactose também, etc. Então, isso ajuda bastante. E outra coisa, como eu tinha falado antes, a questão do relacionamento. Então, se você cuidar da relação com o casal, isso vai ajudar bastante, né? Para que vocês possam ser bons companheiros durante a missão toda, né? Aí eu lembrei agora do nosso convite de casamento, né? Que o nosso convite de casamento, ela que ela viu em algum lugar, né, essa citação, essa frase, e colocou no nosso convite. E hoje ela tem muito valor para a gente, porque a gente pautou o nosso casamento basicamente nesse que está escrito nesse convite, que diz assim, eu vou tentar recitar ele aqui para ela aqui. Eu te amo pelo que somos lado a lado, mãos unidas no amor e no trabalho, olhos que fitam o mesmo ponto lá na frente, tornando-nos um para sempre. Que lindo! Muito obrigada por compartilhar de verdade. Nós estamos chegando ao final, né, do nosso podcast hoje, mas antes de começarmos a gravar, nós estávamos falando ali nos bastidores sobre o discurso do Elder Husband, quando ele fala sobre a necessidade de missionários sêniores, né? Tipo, a gente estava até falando que no discurso ele cita, a gente vai deixar o discurso na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso, e do podcast também, mas ele cita, né, a necessidade de missionários, né? Quando ele pergunta quantos missionários precisavam nas missões, e ele se surpreende, né? 300, quando fala né? 300, e só tinha 10, né? Para suprir a necessidade de 300 missionários. E nós gostaríamos que agora, nessa parte final, vocês pudessem deixar uma breve mensagem, convite, né, para esses missionários sêniores, casais ou missionários sênior que às vezes viúva ou viúva que está sozinho, Sim. que tem também a oportunidade de servir. Nós gostaríamos que vocês pudessem deixar uma mensagem final para eles, fazendo um convite, se vocês puderem também. Bem, o que eu posso dizer é que na Igreja de Jesus Cristo, a gente tem a oportunidade de servir qualquer idade. Muitas vezes as pessoas vão envelhecendo, elas vão tendo a sensação de que elas estão, sabe, ultrapassadas, né? As pessoas parecem não querer nem ouvir, né? E a igreja, ela valoriza a nossa experiência. Nós somos pessoas que passaram por várias experiências, tribulações, então a gente aprendeu muita coisa e a gente obteve resiliência. Isso ajuda muito, né? Então a gente se sente valorizado na igreja, sendo um missionário, né, um casal missionário sênior, ou mesmo uma pessoa que já está viúva, né, ou solteira, né, mas que está tendo o desejo de fazer missão. Então vá, manda os papéis e vá, né? E ela vai se sentir muito bem, vai se sentir muito feliz. Eu lembro da mãe de um amigo nosso que fez missão no Templo de São Paulo. E depois ela ficou bem velhinha, ela só falava, quando encontrava a gente, só falava da missão dela. Foi maravilhosa a missão dela. Ela falava de várias, toda vez ela sempre falava da missão. Então, vamos aproveitar e aceitar esse convite do Senhor. Quando um profeta, um apóstolo, né, um profeta fala, é um convite dos próprios Salvador, e a gente precisa atender esse convite. Então a gente precisa orar ao Senhor, se ajoelhar e pedir coragem e enfrentar as dificuldades e fazer uma missão. É esse o convite que eu faço. Muito obrigada, Sister Silva. Eu pensei agora na abertura do Mar Vermelho, né? Então o milagre do Mar Vermelho ele só aconteceu
depois que os filhos de Israel pisaram na água. Então, os milagres podem acontecer com você, primeiro com o desejo, né? Mas só vai acontecer quando você procurar o seu bispo, né? E começar a preencher os papéis. Aí as portas vão começando a se abrir, ou seja, as águas vão se abrir e os milagres vão acontecer, tá certo? Então, venham participar dessa experiência. Então, especialmente os casais e também as irmãs, né? Ou os irmãos que ficaram viúvos e que acham que realmente, né, podem contribuir, né? Mesmo que você ache que não pode contribuir, quando vocês chegarem, vocês verão que poderão contribuir, na verdade, né? Então, esse é o convite que nós fazemos e molhe os pés. Muito bom, muito obrigada de verdade pela participação de vocês hoje. E compartilhem, né, com as pessoas que vocês conhecem que pode ajudar de alguma forma a mensagem e as experiências aqui do Casal Silva hoje. E comentem aqui também nos comentários aqui no YouTube, no Spotify. Comentem lá no Instagram outros assuntos que vocês querem ouvir aqui no podcast, no Fala CTM. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.